Contamos com a Filomena Dias no Espaço Nutrição Estética by Persona. Olá, Filomena, bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Esse é o objetivo deste espaço hoje, Nutrição Estética by Persona, é justamente tentar ajudar quem nos acompanha a minimizar o risco de ganhar uns quilitos a mais nesta época de Natal. Provavelmente é inevitável pisar o risco, ultrapassar até a linha que nós tínhamos proposto, não é? Porque, enfim, a mesa é irresistível. Agora, há alguns truques que podemos utilizar de forma a ir pisando devagarinho o risco, mas também a minimizar o risco de engordar. Os excessos. Isso? Muito bem. Então, hoje, especialmente para vocês, aí em casa, e para o Francisco, já percebemos, para todos no fundo, vamos tentar perceber o que é que podemos fazer de facto. Esta altura é sempre uma altura muito crítica e em que, portanto, muitas pessoas nos procuram nas clínicas Persona precisamente no intuito de perceberem o que é que podem fazer para que o trabalho que estiveram portanto, durante meses para manter mais ou menos o peso dentro do que é o aceitável para essas pessoas, claro. Para não deitar por terra o trabalho todo durante meses. E realmente esta é uma altura em que nós devemos pensar que o Natal é o dia 25, portanto é um dia e não é uma semana antes, e mais uma semana depois, e mais um bocadinho até aos Reis, e portanto acabam por ser muitos dias, e portanto nós temos que nos focar no Natal. O Natal é um dia, é o dia 25, conto muito também a noite da consoada, e é aí que nós vamos tentar arranjar certos truques que não são truques, não têm aqui nenhum toque de magia, mas que acabam por ser pequenas coisas que todas somadas acabam por fazer a diferença. Então começamos com o dia 24. É uma jogada de antecipação ou não? É uma jogada de antecipação? Acaba por ser ter os cuidados naqueles dias. Naquele próprio dia? No próprio dia, ter aqueles cuidados, pensar... Não há necessidade de fazer nada por antecipação, então? Não. Dia 24, portanto, o dia da consoada, o dia do jantar de Natal, aí o que nós aconselhamos é que seja o jantar mais típico possível. Portanto, há aquelas vertentes agora do bacalhau com natas, do bacalhau espiritual, do bacalhau, que são sempre situações muito mais calóricas. Portanto, se nós decidirmos pelo tradicional, o bacalhau cozido, regado com fio de azeite, portanto também não ensopado em azeite, com as batatinhas cozidas, portanto a verdura, as couves cozidas, portanto é o mais prático possível. Aí não estamos a pecar muito. E aí não estamos a pecar muito. Portanto, se nós tivermos atenção, se formos a escolher o tal bacalhau com natas ou outra variante de bacalhau mais calórica, estamos a acrescentar um valor calórico. Portanto, o melhor é manter a tradição. O melhor é manter... Em minha casa é assim, bacalhau manter a tradição. Portanto, aí não peco. Não. Grande coisa. Grande coisa. O problema é antes do bacalhau. Mas, enfim. E depois ter também atenção ao que se bebe durante o jantar. Portanto, claro que um copinho de vinho, quem gosta de vinho, um copinho de vinho, maduro tinto, por exemplo, não vai ser aí o problema também. O pior é quando vem mais um e outro. É verdade que o vinho engorda? O vinho tem álcool e como o álcool tem calorias, lá está, tudo o que é em excesso, depois tudo somado, acaba realmente por fazer a sua moça. Muito bem. Portanto, manter a tradição no que diz respeito ao bacalhau é já uma pequena fórmula de ajudar a não ingerir calorias a mais, com outras fórmulas de bacalhau. Logo nesse início. Depois passamos para o dia de Natal, portanto o dia 25 propriamente dito. Mas no dia 24 depois há os excessos também, não é? Depois do bacalhau há aqueles doces todos. Pronto, aí o que é que podemos fazer? É escolher um doce, o doce preferido, e aí comer o doce sem porque o problema é realmente... Eu prefiro que seja um doce e que seja uma dose de doce, do que estar um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, porque depois acaba por ser muito mais. Quando damos conta já é mais do que uma dose de um só, não é? E aqui o grande problema também é os doces fritos, portanto, quando são as rabanadas, os sonhos,
porque é gordura, e a gordura tem muito mais calorias do que o açúcar. Ah, é? Se optar por uma aletria ou um arroz doce, Acaba por estarei a ser fazer muito melhor? muito melhor do que uma rabanada ou os sonhos, porque é gordura, é um doce frito, logo vai nos trazer muito mais calorias do que um doce feito com açúcar, principalmente se for um doce caseiro, um doce feito em casa, que nós sabemos e conseguimos controlar a quantidade de açúcar que lhe colocamos. E essa é uma outra dica que nós podemos também acrescentar para o dia de Natal. Portanto, desde logo fazer uma lista do que vamos querer fazer com os respectivos ingredientes. Isto para quê? Para quando formos às compras, para o nosso dia de Natal, para fazer a alimentação do dia de Natal, para não comprarmos mais do que aquilo que é necessário, sai-nos mais barato, porque realmente não vamos comprar a mais. Nada em excesso. E sabemos o que é que estamos a comprar. Portanto, controlamos aí a nossa alimentação. Certo. Após fazer esta seleção, então realmente fazer com que não haja muitas sobras, porque o grande problema também do Natal é realmente as sobras de Natal. Porque a pessoa vai petiscando aqui. Exatamente, faz com que depois nós andemos durante uma semana ainda com a mesa colocada e que vamos tirando sempre coisas que por lá estão, não é? Outra estratégia que se pode fazer aí, das duas uma, ou congelar, se houver sobras, congelar essas sobras, ou então distribuir pelos convidados. Portanto, que levem tudo. É uma solução. Que levem tudo. Sobra sempre um bolo rei ou um pão de ló e vamos passando por lá e tira uma fatiazinha. Ai, olha este queijo também. Ai, e agora este queijo com o pão de ló vai tão bem. Então o pão de ló torrado com o queijinho da serra. Pois, é isso. E depois há essa tentação. Portanto, essa tentação ou todas dividimos as manhãs, pelos convidados lá em casa ou então congelar. Congelar também é uma boa hipótese. Evitar sobras, portanto. Evitar sobras. Okay. Durante o almoço de Natal, também ir para o mais típico possível, portanto, há muitas pessoas que vão pelo cabrito assado ou pelo polvo, há muitas regiões que fazem o polvo. Eu, por acaso, já tenho essa técnica de evitar as sobras, mas chega a um ponto que já não consigo comer mais. Evita de outra forma. Exato. Há a tradição também em algumas casas do Peru. Do Peru. Na madrugada. Também. De madrugada. Peru. É verdade. Não, mas aí seria para o almoço. Pois, aqui é para o almoço. Eu é que antecipo, vai para a madrugada. Pois. E, portanto, iniciar, por exemplo, o almoço com um bom prato de sopa, de legumes, ou com uma boa salada, que aí já vai confortar um pouco mais o estômago. E vai fazer com que a pessoa não tenha tanto apetite para o almoço propriamente dito, não é? Para o almoço que tem mais gordura. Mas que pode ser a tal roupa velha, por exemplo, ou não é tão indicada? A roupa velha, por norma, não é assim tão... Porque acaba por ser... Porque a roupa velha, da forma que eu sei fazer, portanto, frita. Acaba por ser... Sabe fazer roupa velha? Sei. Então, um dia destes vem aqui também. Também será convidada para cozinhar, mas de uma forma light, não é? De uma forma light, claro. Pois, a Filomena vai fazer uma roupa velha completamente diferente. Mas então, porque é frita, então não... Pois, não é a melhor solução. Portanto, por exemplo, o peru é excelente. O peru assado com um bom prato de legumes e mesmo o acompanhamento em termos de hidrato de carbono, sem problema nenhum. Deve fazer então a escolha da sobremesa que mais gostar. Certo. Portanto, lá está esta técnica que eu prefiro. Escolhe uma sobremesa para a ceia, escolhe uma outra para o almoço de Natal. Está bem. Exatamente. Pronto. E, portanto, evitar andar a petiscar durante todo o dia. E é uma noz aqui, é uma avelã acolá, e depois acaba por... Concentre-se na programação do Porto Canal. Fique em frente ao televisor e não olhe para o lado, não olhe para a mesa. É que no final do dia, se nós fizermos a contabilização, é um excesso calórico muito superior àquele que a pessoa deveria ter ingerido e, portanto, se resumirmos, acaba por não... A pessoa parece que não comeu nada, mas comeu um bocadinho ali, outro bocadinho acolá e acaba por ser uma soma de calorias bastante excessiva. O problema, digo eu, é quando procuram especialistas, e neste caso da Persona,
depois da asneira feita, não é? E por isso é que nós estamos a falar por antecipação. Por antecipação. Porque aí depois a situação é mais complicada, não é? De forma a minimizar... Sim, demora muito mais tempo. Demora depois. mais tempo, porque nós não podemos... é o que nós costumamos dizer, nós não fazemos milagres, e não. Portanto, é muito difícil uma pessoa querer compensar todos os estragos que fez muitas vezes durante anos, compensá-los de um dia para o outro. Claro. Portanto, são processos morosos e que levam o seu tempo, e pessoas que estão habituadas, por exemplo, a comer de uma certa forma, nós temos que fazer a reeducação alimentar dessa pessoa para que, portanto, ela se vá habituando a comer de forma mais regrada. Chegam-nos até nós pessoas que realmente fazem o máximo 2 refeições diárias. E isso não pode ser, não pode acontecer. Não é isso que faz bem. E depois, se não tiverem este método no Natal, provavelmente o esforço vai ser maior depois, não é? E há muitas pessoas que também têm aquela tendência, e essa é outra situação e outro ponto a reter, que fazem jejum, ou seja, não comem, por exemplo, no dia da ceia de Natal, não comem quase durante todo o dia, porque sabem que à noite já vão fazer aquele pecado e então passam o dia todo sem comer. É o pior erro que pode acontecer. Não é? Não estão a fazer nada bem. Nada bem, porque quando a pessoa vai comer à hora do jantar e quando vai fazer aquela ingestão calórica, primeiro está com uma fome desgraçada, precisamente, portanto vai acabar por comer tudo o que lhe aparecer à frente. E o aproveitamento energético que o seu corpo vai fazer dessa ingestão calórica vai ser diferente daquela que se tivesse estado a comer todo o dia, como deveria ter feito. Como deveria ser. Vai ser ainda assim, há consultas, não são especiais, mas são consultas para uma recuperação pós-festas na persona, existe, não é? Sim, existe. E essa seria, eu aqui gostaria de deixar só para finalizar, digamos. Mas ainda tenho uma curiosidade. 5 regras de ouro. 5 regras de ouro que a pessoa deve de fazer após as festas. Para já, fazer ou seguir estas dicas que falou a Filomena. Durante as festas. Durante as festas. Isto durante as festas. Depois das festas. Depois das festas. Primeira regra de ouro. Iniciar por fazer as tais refeições, 5 a 6 refeições diárias. Porque há muitas pessoas, lá está, que com o intuito de, no fundo, pôr cobro aos excessos diminuir que o número de refeições, vão fazer exatamente o contrário. E estão a fazer exatamente o oposto que deveriam fazer. Portanto, está errado. Devem fazer as 5, 6 refeições diárias, dando ênfase ao pequeno almoço e jantar, e depois portanto, os lanches da manhã, da tarde. Devem hidratar-se muito bem, segundo a regra de ouro, principalmente muita através água. de chás e águas, portanto, líquidos para limpar o organismo. Eu costumo aconselhar muito em termos de chás, portanto, que são acabam por ser mais diuréticos, no fundo, acabam por limpar melhor. É o que eu faço todas as manhãs. Muito bem. Está a seguir uma das regras de ouro. Terceira regra de ouro, não eliminar os hidratos de carbono. As pessoas têm a tendência de, fiz muitos excessos, vou já eliminar os hidratos de carbono. É o pior que podem também estar a fazer, porque os hidratos de carbono são a nossa fonte energética. Quando estamos a falar de hidratos de carbono, estamos a falar do pão, da batata, da massa, do arroz. Da massa, do arroz. Sim. Agora, o que é que nós aconselhamos nas clínicas Persona? Que esses hidratos de carbono sejam na forma integral. Integral porquê? Porque conferem mais saciedade e ajudam no trânsito intestinal. Portanto, como tem mais fibras, acabam por ser benéficos nesse sentido. Ok. Portanto, não eliminar, mas substituir de alguma forma. Substituir de alguma forma. Quarta regra de ouro, dizer não aos doces. Portanto, aí vamos ter que ser fortes, principalmente para aquelas pessoas... Mas podemos dizer não e comê-los ou só dizer não e... Dizer não e não comê-los. É dizer não porque e cruz em cima. Não! Não pode ser. Não, dizer não e não comer de tudo. Porque realmente, se já viemos de uma época de alguns excessos e em que até comemos alguns doces, não vamos agora cair na rotina de... Não vamos utilizar isso como uma regra contínua. Como uma regra. Quinta regra de ouro.
exercício físico, claro, e na impossibilidade do exercício físico, porque não procurar as clínicas Persona e realmente fazer algum tipo de tratamento. Nós já aqui fomos falando ao longo destas várias sessões, fomos falando sobre imensos tratamentos. Existem que temos vários à disposição, tratamentos, claro. Desde o Trimon ao Trim 2, tonificação muscular, o Total Slim V5 que tivemos aqui na semana passada, sim. Portanto, que são excelentes alternativas para até quem não pode ir ao ginásio por alguma razão, ou mesmo às vezes por razões de saúde. Sim, mas não deixa de trabalhar a parte muscular, a parte de gordura localizada. Exatamente. Portanto é sempre muito Fica aqui a benéfico. sugestão, dirija-se a uma clínica Persona para ter de facto uma consulta de nutrição. Recordo uma vez mais, e sempre dizemos isto, cada caso é um caso e portanto não se guie pelo plano de nutrição do vizinho ou da vizinha ou do familiar, porque não é esse que provavelmente vai resultar para si. Não deixe de consultar então as clínicas Persona para que faça então uma consulta de nutrição, para que estabeleça o seu plano para e pós-festas, ok? Fica aqui a sugestão então. Filomena, muitíssimo obrigado. Obrigada. Belíssimo Natal Igualmente. para toda a equipa das clínicas Persona. Obrigado por nos acompanharem no programa Grandes Manhãs e por nos deixarem ficar tão boas sugestões, ok? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado.